Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilógica. Nós estudamos as causas psicossociais que causam a destruição do mundo e da sociedade e, principalmente, da nossa saúde psicofísica. Então, estamos aqui sempre transmitindo aos senhores esses conhecimentos que estão compilados em nossos livros, em nossos cursos e em nossos programas terapêuticos. Eu vou mostrar um quadro para ver, eu pus aqui, profissões repugnantes, né? Sim. Profissões inimigas do povo. E tem muito a questão das leis, né? É. Questão das leis para proteger o, vamos dizer, o poder mau, né? E não proteger o povo. Olha, é interessante, né? Aqueles founding fathers, né? Os pais da pátria americana, ele fala o seguinte, né? Se existe uma lei que prejudica o povo, que é contra o povo, ela não pode existir, essa lei. Então, as leis têm que ajudar o povo. Se uma lei ajuda poder assim maligno, não pode existir. Então, a gente pode dizer, né, que uma lei errada constitui a paranoia da vida social. Nós temos um advogado que estudou em Sorbonne, né, na faculdade lá na França, estudou nos Estados Unidos, estudou em várias regiões e ele vai falar algo sobre a questão das leis, né? O que eu gostaria de falar das leis, que é muito importante, é que as leis, quando elas são invertidas, elas são parecidas com os remédios, com os medicamentos, né? Eles tentam resolver um problema, mas causam muitos outros problemas. As leis invertidas, elas causam tensão e doença para a sociedade. Então vamos pegar o exemplo da pandemia. Pandemia é um problema. Aí o legislador vai, criam leis invertidas, isso causa mais tensão, mais problemas para a sociedade. Então é importante ver a má intenção que as pessoas no poder têm com relação ao povo. Bom, não é evidentemente todo poderoso que é ruim, né? Claro que não. Mas existe, né? Quando existe um poder ruim num país, que os poderosos, né, façam leis para proteger os interesses esdrúxulos deles e não, vamos dizer, o povo. Uma lei que é contra o povo é uma lei imoral, injusta. Então, falando sobre questões imorais, né? Não é no instinto que está a imoralidade, é na mente do ser humano quando faz leis que prejudicam o povo, prejudicam o país e prejudicam o próprio poder, né? Agora, em segundo lugar, né, Cláudia? Veja os o que fala especuladores que formam o roubo institucionalizado. Então, o que é isso, né? O que é um especulador que coloca, vamos dizer, $1 bilhão de dinheiro lá na Bolsa de Valores para render mais e mais? É o indivíduo que, às vezes, né, conseguiu esse dinheiro até emprestado e depois esse dinheiro é que rende mais e ele não faz o trabalho para ganhar, vamos dizer,
o suficiente para viver. Então, esse processo de especulação, né, que o indivíduo fica cada vez mais rico. Então, como é que o indivíduo pode ter 100 bilhões de, sei lá, reais ou dólares, se não é por um processo assim especulativo que vai aumentando o juro, vai melhorando para ele, né, o dinheiro que ele empregou, e de repente está o indivíduo aí com bilhões de dólares de dinheiro e o povo muitas vezes com dificuldade, né? Alguém quer falar sobre isso? Então, Dr. Kepp, com relação a isso que o senhor fala, né, dessa questão da injustiça social e tudo, há uma grande responsabilidade dos meios de comunicação, que escondem a verdade, né? Sabe que tem alguns médicos agora que estão receitando para os clientes para eles não lerem mais os jornais nem assistir televisão, porque é tanto pânico que gera que as pessoas ficam doentes. É lógico que não é um programa igual ao nosso, né? Mas essa da velha mídia, aquela tradicional, que só esconde o que existe de bom na sociedade, esconde as coisas que podem dar saúde, né? E só falam daquilo que interessa para o poder econômico financeiro, né? Olha, o senhor falou uma coisa incrível. A mídia, né, que só transmite terror, é uma mídia, vamos dizer, imoral, né? Sim. A mídia tem que ser como a ciência, que fala, é claro, pode falar das partes negativas, mas tem que falar a parte positiva, principalmente para erguer o povo. É por isso que o povo que dominou o mundo durante tanto tempo, americano, né, conseguiu esse sucesso, porque é um povo que gosta de se elevar, gosta de ver as coisas boas. Então, se a gente contar, né, a vida de cada pessoa, a vida das leis e tudo mais, a gente vai ver o seguinte: mesmo que a pessoa seja até criminosa, ladra, etc., mas a parte positiva é superior. Quer dizer, o bem é superior, porque quando o bem não é superior, o país entra em decadência e acaba. Veja, né, o caso da Alemanha mesmo, né, que em vez de trabalhar para melhorar, então começou a invadir outros países, fazer guerra. Então, agora que Estado que está, né? E todo país que faz guerra, que é uma coisa imoral, então leva a breca, né? Doutor Kepp, eu quero falar sobre essa questão da especulação. Quando o senhor esteve trabalhando nos Estados Unidos por 5 anos, depois 7 anos na Europa, o senhor teve a oportunidade de estudar em profundidade aquilo que o senhor chamou de sociopatologia, que é a patologia social influindo nas doenças individuais. E nas suas pesquisas, o senhor percebeu que o trabalho, a ação, é o elemento fundamental para a saúde do ser humano. E o sistema de especulação vai cada vez mais coibindo o trabalho das pessoas. E com isso, existe um breque, não só na produtividade e na saúde dos indivíduos, mas da nação como um todo. O senhor mencionou os Estados Unidos, que sempre foram muito ativos, voltados para o empreendedorismo. Quando chegou essa onda de especulação, então a gente nota que eles começaram a decair em várias áreas, né? Como qualquer nação. Então, o que a Cláudia falou, bom, o nosso trabalho gira em torno da ação e da inação, né? Então, a questão da ação é a questão de
ir para frente, de produzir. E a inação é a estagnação. Isso fala muito na questão da física, o que representa, né? A doença através, né, da ação e vamos dizer, e também através da reação contra, que toda doença é causada pela inação, pela preguiça, pela atitude de entropia, né, Dr. Kepp? Então, o senhor explica muito bem isso na Nova Física, que energia é ação. Então, se a pessoa breca a ação, ela breca a energia que sustenta não só a vida física dela, mas principalmente a vida psíquica. Então, nem conhecimento mais ela passa a ter. Ela perde a sintonia com a realidade, vai emburrecendo e vai ficando doente. E vai morrendo, né? E vai morrendo. Então, é importante que se saiba que o fato das pessoas não poderem agir, interagir, trabalhar, não é só que elas vão morrer de fome, elas morrem por dentro. A vida interna, né, doutora A vida Cláudia? interna, a vibração das células até, causando doenças, depressões sérias e doenças físicas até e mentais. Então, a questão é essa. Ou a pessoa se põe em ação, produz, ela se desenvolve e fica sã, e tem, vamos dizer, a resolução de doenças. É raro ver um indivíduo ativo que trabalha, que produz, entusiasmado, ter doença. É verdade. Tem doença quem, né? Quem acha que é coitado, que tem que trabalhar para viver. Essa pessoa tem raiva do trabalho, já está entrando, né, na decadência. Então, agora, a gente vê isso nos Estados Unidos, né, caindo cada vez mais. E a China, que é um povo ativo, subindo, de um modo vertiginoso até. Quero mostrar para os senhores uma relação muito assim incrível que existe entre aquilo, né, que os cristãos, as pessoas religiosas chamam, né, de pecado, com a patologia. É que na ciência, a ciência não vai falar em pecado, né, que é um fator religioso. Então, a ciência fala questão da doença. Então, doença é causada pelo que, né, é causado pela atitude do ser humano. Então, o que é a doença? É a ausência de saúde. Então, às vezes, o indivíduo vai ao médico, vai ao pronto-socorro, vai fazer tratamento, vai na farmácia, toma remédio, por algo que não é necessário até. Então, o ser humano que é trabalhador, que é ativo, entusiasmado, ele não tem nem tempo para pensar em doença. Então, a questão do bem e do mal está justamente na questão da ação e da contra-reação. Eu quero mostrar um quadro em que a pessoa, né, está com o sangue todo ruim, encavalado, e ela não tem o equilíbrio necessário. Veja lá. Né? É tudo As misturado, hemácias estão todas né? aglutinadas, né? Quer falar, Índia, alguma coisa? Sim, é muito interessante nossas pesquisas de sangue do microscópio de campo escuro, porque esse livro de Olho da Saúde, a gente vê como dentro da pessoa, como as emoções faz mal para a pessoa, mas uma pessoa que é tranquila, conscientizada e tolerante, tem uma sangue muito boa. Então, acho muito interessante essa pesquisa que nós fazemos.
Agora, é bom que a hemografia, né, o estudo do sangue, né, hemograma e tudo mais, percebam que nós é que descobrimos, né, que o próprio sangue tem uma influência total, assim, da atitude da pessoa. Aliás, é um processo fácil de ser visto. Por quê, né? Porque fazendo o microscópio, né, eletrônico, se for possível, né, e a gente vai verificar de imediato se a pessoa serve ou não para o trabalho. Se o sangue for assim ruim, como eu mostrei, vai criar problema à torto e à direita. Agora, vejam o sangue de uma pessoa equilibrada, que age bem e que tem um bom resultado no trabalho. Olha lá, veja, os glóbulos, né, redondos, em ordem quase, não que seja totalmente perfeito, mas esse sangue já mostra uma pessoa mais equilibrada. Aliás, é de um psicanalista, não sou eu, não, é outro psicanalista que falou, que mostrou isso, e percebe isso. De maneira que a questão de análise, né, uma firma que faz, por exemplo, seleção de pessoas para trabalhar. Veja que interessante, analisando o sangue, a pessoa, vamos dizer, uma firma qualquer, uma organização, com esse exame tão fácil, vai perceber se a pessoa tem condições ou não de trabalhar, se ela vai ser perigosa ou útil no trabalho. Doutor Keppe, esse exame interessante porque ele chama exame de sangue vivo, porque ele permite ver o sangue na vida, né? Nos outros exames de laboratório, ou as amostras, elas passam por uma série de processos que as células ficam mortas, mas no campo escuro dá para ver a ação, como a pessoa reflete a ação dela no sangue, o que ela faz na vida dela. Então, senhores, vejam, né, que do aparelho circulatório, né, sanguíneo, do coração, né, que fala das emoções. Tá certo, porque se o indivíduo tem muita raiva, o indivíduo que come demais, o indivíduo preguiçoso, é claro que o sangue dele vai logo criar problemas para ele e ele não vai conseguir trabalhar satisfatoriamente e viver. Então, ele não consegue, né, se tem o sangue ruim, viver normalmente no casamento. É o caso de um indivíduo que se divorcia várias vezes e não fica com ninguém e agride os amigos quando tem assim um poder, maltrata, ataca. Veja que interessante. Olha, vocês que trabalham com hemograma, né? Hemografia, fique sabendo que essa descoberta do sangue foi eu que fiz, hein? Porque daqui a pouco muitos vão dizer a mesma coisa que a gente fala, como se eles tivessem assim descoberto. Então, precisa deixar bem claro que o Dr. Keppe se refere ao estudo da influência das emoções no sangue, né? Da vida emocional, da vida psíquica, que essa é a contribuição dele nesses testes de sangue do campo escuro, de microscópio de campo escuro. Então, eu quero mostrar um quadro agora que mostra as causas das doenças, né? Etiologia fundamental das doenças. O que causa doença? Veja,
Tem as causas orgânicas, as causas psicológicas, psicofisiológicas e o tratamento. Então, veja a causa orgânica. Nas causas orgânicas, nós temos as bactérias, os vírus e os acidentes. Então, vamos dizer que essa é mais ou menos a ideia geral, né? Que os vírus, é mais acertado, porque o vírus é a força energética que a pessoa tem dentro do próprio corpo. Então, se perde essa força, ou se é nervoso, se é atrevido, se ataca, se é, vamos dizer, principalmente preguiçoso, é claro que o vírus ruim, né, que a parte negativa toma conta. Então, bactérias praticamente que o sangue mostra que está dentro das células vermelhas ou brancas, vamos dizer, é mais a atitude da pessoa. Não é que sejam bactérias que vêm de fora, são atitudes que a pessoa só sara se ela, vamos dizer, fizer um tratamento, né? Tratamento psicológico, tratamento das emoções, se for uma pessoa razoável, se for uma pessoa calma, se for uma pessoa ativa, aí ela não vai ter, vamos dizer, um sangue ruim. Então veja agora as causas psicológicas, né, das doenças. Causas psicológicas são os sentimentos negativos, as ideias negativas e a desarmonia das formas. Então, o que são os sentimentos negativos? Vocês querem dar ideia? O que é um sentimento negativo muito comum? Um sentimento negativo muito comum, por exemplo, é a inveja, a raiva. E esses sentimentos, eles desequilibram o sistema imunológico e é a base das doenças bucais, das cáries dentárias, dos problemas gengivais. Esse desequilíbrio, né? Essa inveja, raiva, principalmente, que causa essas doenças. Sabe, Dr. Kepp, eu queria aqui falar que a principal causa que eu vejo no dia a dia das doenças e dessas emoções é culpar os outros pelos próprios problemas. Isso é o fundamento. É acusar os outros, é sempre se sentir vítima, prejudicado pelos seus semelhantes, pelo marido, mulher, mãe, pai, sociedade, enfim. Essa persecutoriedade causa uma tensão enorme no interior da pessoa e traz doenças. Eu queria mostrar o resto do quadro. Veja lá. Vamos lá para as causas psicofisiológicas. Isso, são as toxinas oriundas da vida psíquica. Agora a medicina usa muito esse trabalho das toxinas. E veja o tratamento como tem que ser feito. Através da psicoterapia e também, quando necessário, o processo de tratamento orgânico, né? Então, a primeira causa é psicológica e a segunda causa fisiológica. Então, veja que justamente a causa fundamental, que é a parte psíquica, as faculdades de medicina não ensinam, né? É difícil, é claro, né? É difícil esse trabalho nesse sentido. Mas a causa fundamental de qualquer questão orgânica está na vida psíquica. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais.
As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Dr. Kepp, hoje o senhor gostaria de falar sobre o quê? Eu vou expor a questão da trilogia, na diferença que existe entre nosso trabalho trilógico e só a psicanálise freudiana. O que eu tenho mostrado em todo o programa é que Freud, né, um gênio incrível, ele percebeu a origem dos males humanos, principalmente a da histeria no tempo dele, começo do século passado, fim do século XIX. Havia na Europa um problema muito grande a respeito, né, da histeria. Bom, histeria era um problema naquele tempo mais atinente às mulheres. E o Freud fez a pesquisa de ver qual seria a origem, né, da histeria. E ele não entrou na parte assim de mais grave, né, de psiquiatria, de doença esquizoparanoide, de doença paranoica, esquizoide, esquizofrênica, depressiva. Ele ficou nos fatores assim mais sociais, sexuais. E atualmente é uma questão diferente, porque o que foi evoluindo, né, da psicanálise é a saída para outros campos. Então a gente pode dizer o seguinte, né, que a psicanálise tem que abranger não apenas a parte sensorial, sexual, né, que a pessoa tem muita censura, ou tinha, né? Atualmente não tem tanta. Esse problema foi praticamente deixado de lado, porque não há mais aquela repressão do século XVIII, XIX, principalmente promovida pelos religiosos, como se fosse quase a base de todos os problemas. Então, atualmente, eu pessoalmente fiz uma ligação da questão, vamos dizer, espiritual, religiosa, com a parte científica. E nós conseguimos descobrir, né, a origem até das doenças mentais graves, que seria uma atitude totalmente contra a essência, não só no campo sensorial, mas principalmente no campo mental, né? Da orientação, por exemplo, da parte até teológica, né? De ficar muito restrito a alguns conceitos, a alguns problemas, e não ver em geral, né, todos os problemas que o mundo tem e que diz respeito não só à crença em si, mas também às atitudes erradas em geral. Então eu vou mostrar um quadro que vai dizer quais são os problemas assim principais da humanidade. Principais problemas da humanidade que não deveriam existir, pois não existem por si. Tudo o que existe por si é útil.
a morte, o perecimento, trazida pelos demônios, é ausência. O mal é a ausência do bem e não dos micróbios. Então, eu quero dizer o que é aí, né? Que na criação, pelo que a gente sabe, assim, teologicamente, a morte não existiria. Deus não criou ninguém para morrer. Então, quando fala, Deus chamou a pessoa que está perecendo, né? Deus está chamando, então está na hora de eu ir para Deus. É uma ideia errada, porque Deus criou o ser humano eterno com a vida. O ser humano não deveria, não apenas não ficar assim, não perecer pela morte, mas em segundo lugar, né, Cláudia? A doença é um delírio. As doenças, as patologias, são a ausência do bem, do belo e do verdadeiro. Então, a doença não é trazida pela medicina tradicional, né? Por bactérias, por vírus. A doença é organizada no interior da pessoa quando ele coloca o bem ausente da vida. Segundo elemento que a humanidade não precisaria ter seriam as doenças, né? O que é uma doença? É algo que viria por bactérias e tudo mais, ou é algo que vem do interior da pessoa? Então, a grande mudança que eu fiz no meu trabalho científico no Hospital das Clínicas, né? Aí na Faculdade de Medicina, quando eu dava as aulas, é que o mal é a ausência do quê, né, Cláudia? Do bem, do belo e do verdadeiro. Então, o mal, né? Qualquer tipo de doença que a pessoa tem, é sempre a ausência do bem, quando ele recusa o bem, e não algo que é imposto nele. Então, o que é assim o mal para o mundo, né? É a recusa que o ser humano faz à realidade. A Marcinha quer falar alguma coisa? Eu quero dar um exemplo, por exemplo, das doenças periodontais, que são doenças gengivais e que são ligadas também à diabetes. E a diabetes, o fundo psicológico da diabetes é isso, a pessoa ela é contra o bem, ela não aproveita o bem na vida e aí ela acaba tendo esse problema. E através da conscientização, a gente percebe que a pessoa vendo a inveja, a raiva, o medo, ela consegue resolver todas essas doenças. Vamos ver agora a opinião da doutora Julieta. Sim, também nas doenças cardiovasculares, por exemplo, na hipertensão arterial, a pessoa tem dificuldade para agir, para trabalhar, e ela vai deixando os vasos sanguíneos mais contraídos. Ou no infarto, quando a pessoa não quer ter sentimentos bons, também as artérias ficam contraídas. Então, a origem da doença ela está na vida psíquica, quando a pessoa rejeita um sentimento, um pensamento ou uma ação boa. A contração, né? Quando a pessoa se contrai, por quê, né? Qual o grande problema que a humanidade tem? É a questão do medo, né? O ser humano censura a patologia que tem, os males que tem, e com isso cria as doenças, porque cria no organismo, né? Na parte, vamos dizer, orgânica, física, cria então uma contração e principalmente o aparelho assim respiratório e cardiovascular, né? Sim. Que a pessoa então não recebe
vamos dizer, o ar necessário e não deixa o coração bater. Então, a senhora não tem experiência, né? Aqui mesmo, nos grupos que nós fazemos, as pessoas que geralmente não querem trabalhar, são paradas, têm problemas cardiovasculares, né? Exatamente. Quando elas têm muito medo também, elas paralisam o sistema cardiovascular em certo grau, né? Então, mas medo não de ver o bem, medo de ver o mal que tem. O ser humano, ele esconde, né? Qualquer dificuldade, qualquer atitude errada, ele esconde. E aí o corpo é que sofre, né? Então, os problemas da humanidade, nós falamos que a morte, o perecimento, seria desnecessário, que o ser humano pode morrer. Claro, né? Morre mesmo um dia e tem muitas doenças por causa do quê, né, Cláudia? Veja o terceiro elemento. O demônio quer viver no que não existe por si. Os demônios, né? Porque nós estamos no reino do ser humano e não no reino demoníaco, inferno, nós teríamos que tirar os demônios daqui. Então é interessante essa questão, né, da crença, né, da fé. A pessoa pensa que faz parte da vida o mal, né, a doença, a morte, né, mas não, quem trouxe a morte e a doença não é o Criador. Claro, né? Ele não é sádico, mas os demônios que invadiram o nosso planeta, eles são assim, vamos dizer, elementos desnecessários para nós. Eu gostaria de continuar falando, né? A causa das doenças, da própria morte, a causa dos males que o indivíduo tem e da orientação errada que causa problemas assim mental, porque a questão do problema mental não é instintiva e nesse sentido o freudiano, a parte, né, de Freud está errada. Existem fenômenos, né, os videntes, pessoas que de uma certa maneira adivinha o futuro, adivinha também coisas do passado dos outros. Então, são fenômenos transcendentais que traz a energia magnética. A energia magnética é aquela que está entre a Terra e, vamos dizer, a vida espiritual. Então, o indivíduo que não acredita, por exemplo, na parte espiritual, é claro, né, que ele é vítima de toda a influência, vamos dizer, maléfica, espiritual trazida pelos demônios. Agora, eu gostaria de mostrar, veja no quadro, as principais assim, virtudes da humanidade. Em primeiro lugar, a eternidade do ser humano no futuro. O ser humano é eterno, daí ele tem essa noção de eternidade. Então, eu quero dizer o quê, né? É que após, assim, vamos dizer, a passagem por esta vida, o ser humano voltará a ter o corpo, a gente não sabe bem como é que é, pode ser a mesma coisa, mas um corpo eterno. A gente deveria ser eterno agora, né? Se não é, depois tem a questão da ressurreição. Na ressurreição, o ser humano nunca mais morrerá e o ser humano será eterno para sempre. Ou com Deus, ou com quem, né? Com o diabo. Então vamos ver, Cláudio, o segundo elemento. A saúde,
fundamental do ser humano está na sua base. Não pode haver doença se não houver sanidade. Compreende? A pessoa tem doença porque ela rejeita a partição. É um elemento difícil, né, de tratar aí. Mas seria interessante a Heloísa falar da questão, né, dos medicamentos, por exemplo, dos males que causa, né? Quer falar o quê? Então, como a doença vem dessa questão interior de nós não aceitarmos, né, principalmente de ver os erros que nós cometemos, o mal que nós fazemos, aí a pessoa adoece e aí os medicamentos vão ao médico. Infelizmente, eles aprendem muito a vender medicamentos. Então, eles sempre são medicados, e esses medicamentos eles sempre causam muitos efeitos colaterais. Então, a pessoa toma um medicamento para uma doença, mas aí depois ela vai ter outras doenças decorrentes dos medicamentos. Aí vai ter que tomar outro medicamento. Com isso, ela fica viciada em medicamentos. Então, e abafa a consciência. Ela fica num nível mais baixo assim, de mental, de consciência, e cada vez mais doente organicamente, porque só dá o medicamento não deixa de ser um veneno, né? Uma dosagem menor, mas é um veneno. Então é muito interessante esse trabalho com a psicanálise, que eu conheço muitas pessoas, eu acompanho esse trabalho, faço tratamento há quase 40 anos, como as pessoas conseguem se curar com tratamento, terapia trilógica, né? Com a conscientização. Dá um efeito fabuloso, sem nenhum efeito colateral, a pessoa fica bem. A senhora está dizendo, né, uma grande verdade. Os medicamentos podem causar um bem, 2 ou 3, mas pode causar 2, 3, 4 ou mais males, né? Porque o medicamento, principalmente a química, é anti-orgânica. A química não é um elemento natural ao nosso organismo. Então, a pessoa viciada em medicamento, e sabe, o Dr. Geraldo, ele esteve aqui entre nós e ele falou muito da medicina invertida, que, em geral, a medicina atual, as escolas, né, que foram criadas com profusão, elas foram criadas pela indústria farmacêutica. Por quê, né? Para dar remédio para os doentes. Não é isso, doutora? A senhora estudou em Cuba, né, que é uma escola muito adiantada, esteve na Espanha. Não é essa orientação? Ensinar os novos médicos que tipo de medicamento deve trabalhar? Isso, então essa inversão que tem na física também acontece na medicina. E o médico é levado a pensar que só os medicamentos resolvem as doenças. Só através da matéria eu posso resolver os problemas somáticos. E no livro do Dr. Giraldo, Erros Fundamentais da Medicina Oficial, ele fala isso, que o médico precisaria voltar aos princípios psíquicos e emocionais para tratar melhor os pacientes e evitar o sofrimento que muitas vezes os medicamentos também trazem. Agora, então, falta um minuto só, 2 quadros. Um que tem o sangue melhor, né, mais equilibrado por causa do equilíbrio interno que a pessoa tem. Veja lá como está. Esse é um sangue, vamos dizer, ao contrário do que eu estava falando, muito ruim, porque é um sangue misturado. Veja a questão, por exemplo, do encavalamento, a aproximação. Agora, eu queria mostrar um segundo sangue, que seria um sangue mais normal. Veja aí, o segundo
que fez um hemograma, né? E aparece um sangue equilibrado. Por que acontece isso? Porque se a pessoa não tem equilíbrio psicológico, né? Se a pessoa não tem o equilíbrio mental, é claro que pelos pensamentos agressivos, ruins, ele prejudica a estrutura orgânica que tem, inclusive o sangue. E a pessoa que tem mais equilíbrio, que é espiritualizada, né? Que, vamos dizer, segue o ser divino, né? Que procura viver de acordo com a vida divina, é uma pessoa mais equilibrada que no sangue aparece. Então é bom no hemograma, né? O pessoal técnico verificar a causa psíquica do sangue bom, normal, ou do sangue, vamos dizer, ruim, né? Anormal. Então, voltaremos no próximo programa para darmos continuidade aos assuntos da ciência trilogia analítica. Até lá. O que há por trás de um ventilador Kep Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kep Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. As faculdades trilógicas Kep Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino. Teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kep Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.
que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.